Tarde, estamos aqui para mais um encontro de Direito com Lideranças e hoje nós estamos com a satisfação de receber aqui o Dr. Douglas José Gianotti, presidente da Fundação Educacional de Votuporanga. Eu ia falar Unifev, como todo mundo fala, mas vamos falar o certo, né? Verdade. Lembrando mais uma vez que o objetivo desse encontro é tratar de uma forma bem didática, sem palavras de uso exclusivo do direito, né? Para que os nossos ouvintes, os nossos acompanhantes aí possam entender de uma maneira mais tranquila a nossa conversa, né? E nós vamos tratar aqui de uma maneira informal a respeito da legislação que interfere na atividade que o Dr. Douglas está exercendo agora, que é a presidência da FEV. Bom, Douglas, em primeiro lugar eu queria agradecer a sua presteza em atender o nosso convite. A gente sabe da tua agenda, que não é pequena, né? Tem o dia também de ficar com a neta, né? E eu queria começar, antes de passar a palavra para você iniciar, uma coisa que sempre me chamou a atenção. Todo mundo olha pelo menos a população de uma maneira geral, olha para a FEV como se fosse a Unifev e tão somente a Unifev, né? E lá nós temos um complexo enorme de entidades todas entrelaçadas e misturadas, que dá ao presidente uma responsabilidade enorme, né? Exige do presidente o conhecimento vasto a respeito de vários assuntos, especialmente de área de administração, né? E eu queria que você contasse um pouco para nós como é que funciona a FEV, a FREV, a rádio, a TV, a Unifev e o colégio, para a gente começar falando. Boa tarde, Celso. É um prazer muito grande estar aqui com você, nesse bate-papo informal, falar um pouco da nossa atividade lá junto à Fundação Educacional de Votuporanga, né? Uma tarefa difícil, principalmente de ter sucedido você na presidência, né? Que fez um trabalho grandioso, belíssimo lá, principalmente numa época difícil, né? Que a gente viveu, que foi a pandemia, né? E eu não canso de dizer que a rapidez com que você reagiu na pandemia foi muito bacana, né? A migração que a gente teve, né? Da sala de aula presencial para virtual foi uma coisa fantástica, rápida, o que permitiu, né, manter a fundação nos patamares que ela se encontra hoje, né? E naquela época era tesoureiro, fiquei muito satisfeito de ter sido convidado para ser tesoureiro e ter lá conhecido um pouco a Unifev, né? A Fundação Educacional, porque realmente o que você falou é uma verdade muito grande. É um complexo que tem vezes que a gente senta ali e dá medo, né? Porque a gente sabe que qualquer decisão equivocada que a gente vier tomar ali pode comprometer o futuro de uma instituição, né? Exatamente. E não é uma, né? São 3 várias, instituições, né? Como você disse, né? A Fundação Educacional de Votuporanga, o presidente dirige também a FREV, que é a Fundação Rádio Educacional e o Jornal e a TV, né? E também a rádio e a TV, e também temos o Colégio Unifev, que tem hoje 930 alunos, né? Exato. Que é um complexo grande também para gerir. É uma baita, né, responsabilidade, né? Sem dúvida, né? E mais a Unifev com mais de 3 mil alunos, né? Então, realmente é uma responsabilidade muito grande. E a gente faz isso com muito carinho, com muita cautela, porque hoje esse segmento está com uma mutação muito grande, né, Celso? A gente não sabe, não tem aquela bolinha que a gente queria ter, né? A gente não sabe como que isso vai ficar, mudança muito grande, né? Mas eu acho assim que a Unifev, ela tem, a Fundação Educacional, né? Ela tem uma sorte muito grande, né? Das pessoas que nos antecederam ali, cada um fazendo o seu trabalho, dando a sua contribuição, a sua labuta, né? A gente tem uma sorte de ter uma instituição hoje bastante sólida, né? Eu costumo dizer para os nossos colaboradores lá, né? A fundação hoje ela tem a condição de ter o que tem de melhor no país, né? Exato. Com tecnologia, em avanço na área educacional, o que precisar a gente tem essa condição, né? Por isso que eu acho que a gente exerce essa liderança regional em termos de educação, em termos de qualidade. Eu acho que isso se deve a um conjunto de fatores que tem conspirado em favor da Fundação Educacional de Votuporanga, né? Exatamente. É aquilo que você falou, né? Ali tivemos sorte, né? Sorte não, eu acho que aí é um trabalho de toda uma comunidade, né?
de ter escolhido pessoas, vamos dizer assim, e aí, sem falsa modéstia, eu me incluo entre essas que eu fui presidente na gestão anterior, pessoas capacitadas para gerir a fundação, que não é uma coisa fácil, né? A gente costuma até brincar que tem pessoas que vão demorar os 3 anos para poder entender o que é a fundação, para depois começar a administrar. É verdade. Né? E a fundação hoje ela tem uma situação que é até importante a gente mencionar, porque a gente ouve algumas críticas que já não é de hoje, né? Vem de algumas gestões aí que a fundação tem uma preocupação muito grande em guardar dinheiro, né? Que deveria fazer mais coisas para a população, mas o pessoal não sabe o quanto é difícil, por exemplo, numa crise igual teve a pandemia. Se nós não tivéssemos uma solidez enorme como tínhamos, né, na pandemia, dificilmente nós teríamos passado da forma como passamos, né? E eu acho que esse é um trabalho que você está fazendo muito bem feito, no sentido de aumentar o caixa da instituição, né? Fazer as economias, que não é fácil, para poder tornar a instituição cada vez mais sólida e poder oferecer aos nossos alunos o que há de melhor, que é o que você falou, né? Realmente, Celso, eu acho assim, essa crítica eu não vejo nem como uma crítica, porque se a fundação está bem economicamente é porque a gestão vem sendo bem feita. Mas a verdade é que a Unifev ela ajuda todas as entidades assistenciais de Votuporanga e realmente ela tem que ter essa reserva de caixa, porque a mutação no mercado educacional é muito grande e a gente não consegue saber o que daqui 2 anos vai acontecer. Se fala em fazer um planejamento, mas para a nossa área dificilmente você consegue. É impossível, né? Ter um planejamento para 2 anos. Isso muda de tal forma que a gente. E hoje é bom que se diga também, né, Celso? Que a gente lá também exerce um trabalho voluntário, né? Exatamente. Em favor da comunidade, sem remuneração, sem retribuição nenhuma, né? Porque são 33 curadores que deixam as suas atividades, 7 diretores, né? Mais o Conselho Fiscal, que são 5, que deixam as suas atividades para ali se dedicar a uma causa que é da cidade. Na maioria das vezes, eu estou sendo testemunha agora da sua gestão, e eu acho que você foi testemunha da minha. A gente deixa mais tempo lá na fundação do que no próprio escritório, né? Sem dúvida. E sem contar que toda conversa nossa é fundação. Daqui a pouco está conversando numa roda, a hora que vem está falando de fundação, né? Passa a fazer parte da nossa vida, né? Exato. Mas eu falo assim, Celso, se a gente também não se propõe, porque muita gente pergunta, mas você vai se dedicar à fundação sem ganhar nada? Mas se a gente fizer as coisas só pensando em ganhar, a cidade não era tão pujante como é hoje, né? Acho que cada um no seu papel aí, o pessoal na Santa Casa, em outras entidades, né? Cada um doando o seu tempo, o seu amor, o seu carinho, é o que faz a nossa cidade ser diferente de todas, né? Da região. Isso acaba revertendo de alguma forma para benefício da nossa própria família, comunidade, né? Hoje, por exemplo, a minha filha estuda lá, tá seguindo o direito, então isso é uma satisfação muito grande você poder estar contribuindo para que tenhamos um curso aqui à altura, para que os nossos jovens não precisem mais sair de Votuporanga para estudar fora, né? Isso é uma prova viva, né? Você, com a história que tem lá dentro, a sua filha quer fazer direito, faz Unifev. É uma demonstração clara de que os cursos que a gente oferece aqui têm qualidade que tem lá fora. Então, muitas vezes, o pai pode ficar tranquilo. Se ele matricular o filho numa Unifev, ele vai ter ensino de boa qualidade, né? Eu também, meus 3 filhos são formados na Unifev. Quando era a época deles saírem para estudar fora, não quiseram, e não, vou fazer Unifev. E estão hoje no mercado aí, exercendo o seu trabalho, suas atividades normalmente, né? Então se virando, igual diz Então se virando, dando seus pulos, né? Porque o mercado hoje está exigente, né, Celso? Bom, deixa eu entrar num outro aspecto aqui, que é a questão das habilidades do gestor, né? A gente falou agora que nós tivemos aí ao longo de muitos anos e vamos dizer assim, de décadas até, né? A comunidade escolhendo gestores honestos, competentes para poder levar a Unifev e a Fundação Educacional onde ela está hoje. Então nós tivemos uma sequência
bastante razoável aí para que isso aconteça. E a gente tem que reconhecer o trabalho desse pessoal todo, porque da mesma forma que hoje nós estamos passando por essa dificuldade, entre aspas, né, de tempo e de tomar decisões e tudo, esse pessoal também passou e de repente numa época até mais difícil que nós, né? Sem dúvida, né? Eu acho assim que todo mundo que passou ali teve os seus problemas, as suas dificuldades, né? A gente olha para aquela cidade universitária e fala, meu Deus do céu, que coragem, né? De fazer um campus daquele que enche os olhos de todo mundo, né? Todo mundo que vem conhecer fala, poxa vida, eu fico pensando, olha que coisa, nosso curso de medicina, né, Celso? Conquista que foi para a Unifeb, a transformação em centro universitário, né? Exatamente. Fala assim, todo mundo veio e deixou a sua marquinha ali, que veio contribuindo para que a gente tenha uma entidade daquela natureza hoje, né? Agora vamos falar de coisa menos amenas. Tem o outro lado também, né? Como gestor, a gente se depara com alguns entraves da legislação que às vezes nos deixa pé da vida, porque você tem a vontade, você tem a disposição de fazer aquilo o mais rápido possível, e a tua indignação, eu acho que é a mesma que a minha, que eu passei, é a morosidade na questão de licitação e de você poder fazer acontecerem as coisas que poderiam acontecer muito mais rápido, e você tem que se sujeitar a uma legislação que acaba travando um pouco todo o processo, né? É verdade, Celso. A gente tem que entender o seguinte, né? Que a fundação, muito embora ela não tenha natureza pública, né? Por ter sido fundada pelo poder público, o Tribunal de Contas entende que a natureza dela é fundação de apoio, portanto, está sujeita à fiscalização. Então, contratação, tudo por processo seletivo, e compras, né, e tudo mais por licitação. Isso, para mim, é um problema muito sério, que eu não consegui hoje até ainda entender. Administrar isso muito bem, né? Você vê um talento que você fala assim, poxa, tem essas pessoas na cidade, pode somar aqui na gestão, trazer, né, uma vida nova, e de repente você não pode contratar porque é processo seletivo. Empresas que são vocacionadas para a área educacional, né, que tem produtos que a gente poderia ter ali de melhor ponta. E de imediato, né? Imediato, e acaba. Haja vista a nossa usina fotovoltaica, né? Começou o processo na sua gestão, saiu, nós não conseguimos concluir até hoje. E vai ter que correr para acabar na tua gestão. Correr para acabar. Você vê, uma impugnação que teve, o que trouxe de problema, né? E imagina aquela usina já funcionando hoje, a economia que teria dado para a instituição, né? Então, né? Então, mas a gente tem que se adaptar a esses entraves, né? E realmente isso aí incomoda muito, porque a gente, na iniciativa privada, né, exclusiva, a gente tem essa liberdade de contratar, de fazer, de comprar. E sem contar que, às vezes, na iniciativa privada, sem esse processo todo moroso, fica mais barato, né? Sem dúvida, né? Às vezes a licitação paga mais caro. Paga mais caro. São problemas. Uma lei que foi criada para economizar acaba prejudicando. E o que mais, Douglas, que mais te incomoda assim na questão de administrar esse complexo todo? No aspecto da legislação. Eu falo assim, no aspecto da legislação, eu acho assim, por exemplo, hoje nós estamos conversando com o nosso reitor, o Oswaldo. A gente precisa fazer a certificação de pequenos cursos, a gente tem dificuldade, a gente tem o PPC, que é uma dificuldade de mudar, nós estamos pensando em inovar os nossos cursos para trazer questões mais práticas logo para o primeiro ano, né? Você vê, Celso, quando eu comecei a fazer engenharia há 40 anos, era 2 anos de matemática, depois 3 anos de específico de engenharia. Você já perguntei para o Oswaldo, é a mesma coisa até hoje. 2 anos de engenharia, na engenharia, 2 anos de matemática pura, depois 3 anos. Não mudou nada. Você acha que esse aluno que entra para uma faculdade de engenharia, ele quer ficar 2 anos vendo matemática pura? Ele não quer, ele quer ver a parte prática. E muitas vezes a legislação nos emperra, ela não deixa, né, a gente inovar. Nós estamos com uma parceria lá com o Sebrae, né? O Sebrae tem uma inovação muito grande nessa área, tem um setor técnico de São Paulo que é especialista em dar suporte para as empresas na área da educação, e eles têm uma metodologia lá que a gente está tentando implantar na Unifeb, que é justamente já o aluno de cara, ele já vê questões práticas voltadas para aquela área que ele está buscando, né? Então, acho que isso seria um diferencial para a instituição, mas, infelizmente, a legislação ainda segura um pouquinho a gente nesse sentido. Isso aí praticamente a gente vê em todos os cursos, né? No direito também a gente
como professor que fomos lá também, você vê a ansiedade dos alunos querendo peticionar, aprender a fazer uma petição, e você tem que passar por todo aquele processo de teoria para depois entrar na prática, né? E eu vou falar a verdade, Celso, eu acho que um grande problema da evasão hoje é isso, porque quando a gente pega a evasão e vai consultar o motivo da evasão, a maioria, quase que absoluta, não era bem o que eu pensava, não era bem o que eu queria. Então, às vezes o aluno entra ali para fazer uma ciência da computação, né, engenharia da computação, de repente ele para, mas eu queria aprender a fazer jogos, e não era aquilo. O sujeito entra para fazer ali a nossa medicina veterinária, né? Mas é que eu gosto de animal, e fica 2 anos sem, né? Talvez animal, sem ter aí ele desiste. Então, às vezes, eu acho que inserir essas atividades mais práticas logo no começo dos cursos, eu acho que seria um diferencial, né? Vamos ver, nós estamos com bastante disciplinas já lá, com metodologias ativas, né? Copiando mais ou menos aquilo que já temos na medicina. Eu acho que talvez seria o segredo, né? O caminho seria as metodologias ativas, né? E você contar aí que a evasão, pelo menos o que nós temos percebido lá, a causa não é a inadimplência, né? Justamente, né? Muitas vezes a gente pensa, o fator financeiro, esse é o que menos tem relevância na evasão. Muitas das vezes é a decepção que ele tem com aquele curso que ele escolheu, né? Só que também tem um detalhe, né, Celso? Eu acho que coisa que não mudou até hoje. Você lembra quando você precisou optar pelo curso que você queria fazer, pela profissão que você ia escolher? Eu com 17 anos, você fala assim, você vai escolher a tua profissão. É muito complicado hoje. Ainda hoje né? Eu acompanhei a minha filha agora, que foi na virada desse ano, 2022 para 2023, as dúvidas, e você fica ali doido porque você não quer influenciar, né? E quer mostrar o caminho, mas você não quer influenciar. Essa moçada de hoje, como vamos dizer assim, eu acho que não tem uma preparação para poder definir a profissão, né? E aí é igual casamento, né? Às vezes casa muito cedo, e aí depois vai ver que não dá certo, tem que separar. Né? É verdade, né? Eu acho que hoje ainda nós estamos com uma dificuldade muito grande. E isso tem se refletido lá, né? Porque a maior parte da evasão vem pela decepção. Não era bem isso que eu estava pensando. Ou seja, o aluno com 17 anos não está preparado para escolher a profissão. Importante dizer o seguinte, o aluno não diz assim, o curso é ruim. Né? Ele fala, eu não me adaptei ao curso, não era o que eu queria. É isso mesmo, é verdade. Porque a qualidade dos nossos cursos aí são muito bons, né? Celso, a maioria dos nossos cursos aí tem... Bom, nós somos nota 5 no MEC, né, em termos de estrutura. E nossos cursos estão na faixa de 3, 4, nota 5 no MEC também. Então, acho que em termos de qualidade, a gente... E isso não é a gente que fala, porque talvez a gente fala, está jogando confete em si mesmo, porque está lá na presidência e tal. Mas é depoimento de aluno que a gente ouve. Esses dias na mostra, o Cláudio, nosso vice-presidente, estava todo encantado lá, que ele foi conversar com uma aluna da arquitetura, que veio de uma concorrente nossa aqui próxima. E ela falava, a própria aluna, exaltando a diferença em qualidade de curso que ela encontrou aqui, o que ela tinha lá, e que é muito diferente, que nós somos efetivamente superiores, a Unifev é superior. Então isso deixa a gente muito tranquilo. Eu tive uma ocasião que eu visitei praticamente todas as prefeituras que são parceiras nossas aí, e a satisfação é muito grande. Grande parte dos prefeitos são egressos da Unifev, o conceito que ela goza de qualidade é realmente muito bacana e mais uma responsabilidade para a gente, né, Celso? De manter esse padrão de qualidade aí que ela sempre ostentou, né? Bom, e o que você vê para a Unifev em termos educacionais aí para os próximos 5 anos, vamos dizer? Não vou nem te exigir uma década, os próximos 5 anos. Haja vista os cursos virtuais aí sendo oferecidos a R$50, R$60, né? Esse é o grande problema, né? A gente tem visto, hoje a inversão é muito grande, né? A gente tinha antigamente 30% dos alunos no EAD e 70% no presencial. Hoje isso inverteu. Hoje é 70% no EAD e 30% no presencial. E a nossa expertise hoje na Fundação sempre foi aluno presencial. Muito embora agora a gente também já botou o pezinho ali no EAD, né? Desde começo do ano a gente agora já tem a pós-graduação EAD, o curso 100% de graduação EAD também. A gente já tem, mas nós pegamos um mercado já extremamente saturado, né? Exatamente. E a Unifev não pode entrar nessa guerra de R$39,90, R$49,90, porque
A gente sabe o que a gente faz lá, o padrão de qualidade que a gente tem. Eu acho que tem esse nicho de mercado também para o aluno que quer fazer EAD e quer uma qualidade, né? Ele não quer simplesmente uma certificação. Se você me pergunta o que vai acontecer para os próximos 5 anos, eu verdadeiramente não consigo te responder. Por quê? A migração dessas profissões está sendo muito grande, né? Vem inteligência artificial aí, a ameaça de que tal profissão acaba, não acaba. Eu não acredito nisso, que a inteligência artificial vai acabar com a profissão do direito, que vai acabar com o curso de engenharia. Eu sinceramente não acredito. Acho que ela vem para somar, é uma ferramenta a mais que a gente vai usar. Eu acho que esses cursos tradicionais, eles vão se manter por um determinado tempo, e o grande segredo das instituições é aquelas que vão conseguir descobrir quais são os cursos que o mercado está querendo mais rapidamente. Aquelas que... É aquela que tiver a bola de cristal, né? Aquela que tiver. Então, essa que tiver e se mudar, né? Se motivar a descobrir o que é a vocação que o mercado tem. Eu estava vendo outro dia, as universidades americanas, elas vão lá consultar o que as empresas americanas e europeias estão buscando, que tipo de profissional que ela está buscando hoje. E cria cursos específicos, vocacionados para aquelas necessidades das empresas. Então, na realidade, é o nosso curso técnico aqui, né, no Brasil, que poderia ser a nível superior com essa característica, né? De repente, eu acho que esse seria o caminho aqui no Brasil também. Você criar cursos para ou para uma situação que já tem uma demanda, né? Ver na empresa qual a demanda da empresa, o que ela precisa. Aí poderia a própria empresa subsidiar parte desse custo aí para os seus empregados e criar essa mão de obra que hoje, em determinados momentos, está muito difícil também, né? Se falta aluno em determinadas universidades, falta empregados também em muitas empresas, né? Sem dúvida, né? É uma dificuldade que os empresários têm, né? Na contratação de profissionais, porque a gente ouve muita gente. Estou precisando, hoje mesmo, nós atendemos um empresário de Valentim Gentil, né? Da Lion, ele está falando, eu preciso contratar mais gente. E a dificuldade que é para trazer, achar pessoas no mercado capacitadas, né? Então, às vezes, a vocação dessas instituições de ensino, né? Principalmente as de ensino superior, é realmente criar esses cursos que são vocacionados para essas necessidades das empresas. E aquela história também que não precisa fazer mais faculdade, isso aí eu também não acredito. Eu acho que o diferencial de quem quer ser no mercado, se estabelecer firmemente no mercado, mudar de vida, ter um recurso financeiro melhor, eu não vejo outro caminho que não seja também o curso superior. Eu não vejo. O que tem acontecido, pelo menos o que eu tenho visto aí, é que cada vez tem se exigido mais, né? Na nossa época de faculdade, você fazia faculdade de Direito, por exemplo, e você tinha a expectativa e quase sempre conseguia dar uma mudança radical de vida. Eu tive isso, você teve isso, né? E muitos outros colegas contemporâneos tiveram essa oportunidade. A partir de um certo tempo depois, já não era mais necessário, não era suficiente mais só a faculdade. Passou a se exigir uma pós-graduação, depois mestrado, agora doutorado. E cada vez mais vai se exigindo estudos que, efetivamente, o indivíduo tem que ficar cada vez mais dentro da faculdade, né? É verdade, eu falo assim, né, que o mercado hoje te exige em todas as profissões, né? O estudo tem que ser permanente hoje, não tem mais como dizer assim, vou fazer só a faculdade. Outro dia eu falei isso lá na entrega de carteiras na UAB. Se vocês acham que o direito aqui, que agora que começa... Tá acabando agora? Agora que está começando, porque o mercado cada vez mais exigente, a concorrência, ainda mais na nossa área, né, Celso? Que tem mais de 1 milhão de advogados no Brasil. Então, se a pessoa não se especializar, se tornar um AIS naquilo que ela faz, realmente não vai ter espaço no mercado. Mas eu acho que isso aí não é só, a gente está dando exemplo do direito, mas isso é para toda a profissão, o médico, o dentista, o arquiteto, o engenheiro, se ele não estiver aprimorando-se permanentemente, e talvez é o filão que a universidade pode usar também, né? Que me parece que as universidades americanas têm esse vínculo muito forte com os alunos, né? Deles não saírem lá jamais, né? Eles continuarem sendo vinculados. A gente vê muito a questão de não só não saírem,
como contribuírem financeiramente com doações para as faculdades, né? É aquilo que a gente estava vendo, chama o pertencimento, né? Dele se sentir parte daquilo, dele ter o orgulho de estar ali. Hoje mesmo, esse empresário que a gente atendeu lá de Valentim, ele falava assim: nossa, eu vim aqui conversar com você, eu tenho orgulho de ser formado aqui na Unifev. Meu filho está fazendo o 3º ano de medicina aqui, minha esposa é formada aqui, eu tenho um orgulho muito grande. Isso é bacana, né? A gente vê essa satisfação do ex-aluno, né? Esse vínculo que ele tem. Nós estamos ressuscitando ali o nosso núcleo de egressos, né? Para tentar criar esse vínculo com os nossos ex-alunos ali. Eu tive conversando com o coordenador dessa área lá, ele está com uns projetos para o ano que vem bastante interessante, de promover encontros, de fazer que esse egresso venha, né, participar conosco das nossas atividades. Eu acho bacana isso aí, esse pertencimento que ele tem. Douglas, e o que mais te atraiu nessa função de... Atraiu pro bem e atraiu pro mal, vai, vamos... Ô Celso, na verdade eu acho que um dos grandes culpados de eu estar nessa função é você. Porque uma vez ainda eu lembro que nós conversando no estacionamento da faculdade, eu falei, ó, mas a gente é bobo, né? A gente briga para estar fazendo um trabalho tão grande desse, né? É verdade, eu me lembro, né, quando a gente conversou, que eu fui convidado para ser o tesoureiro da sua chapa, eu falo a verdade para você, nunca tive a ideia de ser o presidente da fundação, né? Mas acho que isso a gente acaba se envolvendo na gestão e realmente a fundação é algo apaixonante, né, Celso? A gente põe o coração ali, eu tenho um carinho muito grande pela fundação, fiz o colegial lá, depois, né, no curso de Direito, que a gente atuou ali, você como coordenador, eu fui professor 13 anos, depois fui ter o tesoureiro e agora a questão de ser o presidente. Mas eu falo assim, é muito gratificante para a gente saber que a gente pode contribuir um pouquinho para uma instituição daquele tamanho, que a gente tem um carinho muito grande, sabe a importância que ela tem para a nossa cidade, para a nossa comunidade, né? Eu acho assim, os perrengues, Celso, nós vamos ter na gestão de qualquer outra entidade, né? Você já passou lá pela associação comercial, tinha, né, na fundação, eu acho que todas têm, mas eu falo assim, a gente é convidado para realmente os grandes desafios, né? E levar ali, talvez, o nosso conhecimento para uma boa gestão, para que a instituição continue no patamar que ela está, né? E isso tem o preço, né? Porque às vezes você é obrigado a falar não para um amigo, né? Para poder fazer a coisa certa. Sem dúvida. E dificilmente alguém entende isso, né? É verdade, né? Eles falam assim, o que você ganha sendo presidente da Unifev? Olha, inimigo de verdade, muita inimizade. Muita inimizade. Mas eu falo assim, né, Celso? Se a gente se propõe a estar ali, nós temos realmente, nós temos essa consciência de que muitas coisas não dá para ser atendida. E a gente tem que olhar para os olhos da instituição, né? E quando a gente pode atender, obviamente que a gente faz sempre dentro da lisura, da transparência, da legislação, né? Bom, e outra situação também para a gente ir encaminhando para o final, porque o nosso prazo aqui é de aproximadamente 30 minutos. Certo. Né? Nós já estamos estourando. A importância da instituição para a comunidade, especialmente para inúmeras instituições, né, que Votuporanga possui, né? Quando nós entramos lá na minha gestão, eu lembro que nós fizemos, eu e você, reunião com basicamente quase todas as entidades para adequar as doações que eram feitas. Continuamos ajudando até hoje as entidades, né? E esse eu acho que é um papel fundamental da Fundação para a comunidade, principalmente quando envolve, aquilo que você sempre fala, principalmente quando envolve o aluno, né? Quando o aluno está envolvido naquela atividade Ô Celso, eu vou falar a verdade para você. Hoje, muitas instituições, isso não é o Douglas está dizendo, não, são os presidentes dessas instituições que dizem que sem a Unifev eles não conseguiriam fazer o que eles fazem hoje, né? A gente tem, eu posso falar pela PAI, porque na PAI também sou diretor lá, a Márcia, minha esposa, é a presidente, né? Hoje nós temos 10 estagiários na Unifev. Na sua gestão começou com esses 10 estagiários, né? E ela lembra até que ela fez chamou você e o Oswaldo fazer uma prestação de contas, o que significava para a entidade a economia em um ano. Foi um negócio... Né?
E me emocionou bastante lá aquela né? apresentação do... E a economia para a entidade foi R$250 mil no ano ela economizou, porque se ela tivesse que pagar aqueles profissionais é o que ela gastava. E mais importante que isso, Celso, eu estou dizendo, né? Esses profissionais que saem de lá, os estagiários que a Unifev banca para estar nas entidades, eles saem praticamente pronto para o mercado. A PAI já contratou vários desses estagiários que entraram lá, se formaram, estava precisando na hora e acabou contratando. Então, isso, todas as 16 entidades de Votuporanga hoje têm um apoio da Unifev. Eu acho que isso, na verdade, Celso, é uma obrigação da Unifev, porque como entidade que não tem fins lucrativos, né, ela acaba retribuindo para a cidade aquilo que ela recebe dessa forma, né? E não só, a gente contribui com tudo, a gente contribui com a prefeitura, a gente contribui com a Santa Casa, a gente contribui com uma série de instituições do município que realmente são parceiras nossas, né? E quando a gente consegue colocar o aluno nesse contexto, eu falo assim, projeto bom para a gente financiar aquilo que envolve os nossos alunos, né? Envolvendo o nosso aluno sai com conhecimento, sai com melhor capacidade para o mercado, então isso acho que é muito proveitoso. Um futuro já direcionado, né? Sem dúvida, né? E eu confesso para você que uma das coisas que mais me chamou atenção, né? Mais me emocionou, vamos dizer assim, olha que eu não sou de me emocionar fácil. Na presidência da fundação foi no final da gestão quando a Márcia fez aquela prestação de contas, nós pudemos ver ali quantas pessoas nós ajudamos. Não só alunos que se encaminharam para o mercado de trabalho, mas também os assistidos da entidade. Da própria instituição, né? Que puderam ter uma melhoria na sua condição de vida com a ajuda da Unifev, com recursos da Unifev. Outro dia a gente estava conversando com o Cunha, né? A gente tem um braço assistencial dentro da instituição dele, lá no Matarazzo, né? O nosso curso de medicina vai fazer atendimento da população lá. Tem lá no Maria de Nazaré, que é do Divaldinho, tem praticamente em todas as na Lia com as velhinhas, no asilo de velhos, na Lar dos Velhinhos. Hoje nós estamos praticamente presentes em todas as instituições de Votuporanga, prestando algum tipo de auxílio, algum tipo de ajuda. Eu acho que isso é essencial para as entidades, é o papel da nossa Unifev também, né? É a fundação trabalhando para Votuporanga e nós trabalhando para a fundação. É isso mesmo. Bom, Douglas, eu queria te agradecer mais uma vez a sua vinda aqui, o seu tempo, e queria deixar aberto aí para você fazer as suas considerações finais. Celso, eu gostei muito de ter vindo, agradeço pelo convite. Acho que falar da Unifev, da Fundação Educacional, da rádio, da TV, do nosso colégio é sempre bastante prazeroso. Temos aí mais um ano de gestão, que você faz parte da diretoria também, né? E que a gente consiga deixar que a Fundação dê um passo largo em termos de gestão, em termos de inovação nesse período aí, né? Conseguimos já implantar várias coisas, né? Não sei se você se lembra, quando você criou o espaço das startups, né? Agora a gente já conseguiu, com essa parceria com o Sebrae, já conseguimos tirar isso do papel, uma realidade. Eu acho que hoje a gente está passando por um processo de mutação muito grande dentro da Fundação Educacional. Os nossos colaboradores com essa ideia de que precisa inovar, precisa empreender, precisamos fazer melhor aquilo que a gente já fazia. Eu acho que esse é o segredo para que a gente possa continuar tendo uma fundação educacional tão pujante, tão forte, que nos dá tanto orgulho, né? Tá, e vamos ver se a gente inaugura logo essa fotovoltaica para fazer mais economia de energia. Vamos ver, porque tá quase para acontecer. Vamos torcer que vai dar certo. Sim. Então tá bom. Ficamos por aqui, agradecendo mais uma vez a presença do Dr. Douglas Gianotti e esperamos vocês na terça-feira, amanhã, a partir das 14 horas, para assistir essa entrevista. Beleza?